Sejam muito bem-vindos para mais um Tabelando Podcast, ou esse podcast, esta live aqui, ou esta gravação que você que está assistindo é sobre a Premier League. A gente vai falar mais uma rodada da Premier League, a jornada 7 da Premier League. Vamos falar dos jogos que aconteceram neste final de semana. Vamos falar também dos próximos jogos que vão acontecer, da próxima rodada também. Vamos trazer os principais destaques, fazer uma avaliação um pouco geral aqui da Premier League. Como você já sabe, aqui no nosso podcast a gente faz os vídeos separados por ligas, então você pode acompanhar a Premier League, Série A, La Liga, separado por cada liga que você queira. Então isso vai estar sempre disponível. Também já deixando de início aqui, não esqueçam de ativar o sininho, dar like no vídeo, colocar os comentários, bora bater papo também. E também de se inscrever no canal, que isso é muito importante pra gente. Fernando, muito boa noite. Vamos começar a falar de futebol, vamos começar a falar de Premier League, né? Sim, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos. Mais uma rodada da Premier League, rodada interessante, bastante jogos bons que acompanhamos e muita coisa para a gente falar. Boa. Bom, o meu destaque inicial, Fernando, vai para Manchester City Fulham, que foi um jogo que eu assisti completo. Um jogo que foi um pouco para calar minha boca, que eu tenho falado bastante sobre a questão da saída do Rodri ou da lesão do Rodri e a entrada do Kovacic, que não faz a mesma coisa, e ele vai lá e faz 2 gols. É, Meu destaque inicial vai ser, primeiro, o City passou bastante apuros para cima do Fulham. Acho que o Fulham é um time vai ser um time bem chato. Até estava vendo alguns resultados até aqui, até a sétima jornada, e tem conseguido bons jogos e bons resultados também. Gols de Andrés Pereira, brasileiro também, com um passe espetacular do Jimenez. Para quem não viu, veja, porque o passe é mesmo espetacular. E 2 gols do Kovacic, no caso, com gols bem parecidos do estilo Rodri, assim, que naquela jogada para trás, eles tentaram bastante isso durante o jogo também. Foi um jogo bem legal, mas o meu destaque inicial vai para Kovacic City e Erling Haaland, que não fez gol. Sim, uma partida que ele passa em branco, não faz gol, mas joga bem, ajuda o time. Um ponto interessante é que o Manchester City sem o Rodri e sem o Kevin De Bruyne, a gente não esperava que ele jogasse tão bem como jogou. Surpreendeu bastante isso. Jogou bem. Savinho e Doku não foram titulares, então é um ponto a gente observar que Guardiola vem com o Bernardo Silva de um lado e Jack Grealish do outro. Então, um pouco diferente ali, pensando mais um time sem Rodri, sem Kevin De Bruyne, talvez um time fosse veloz, é o que a gente imaginava, mas surpreendeu, fez um bom jogo. O resultado pode parecer que não foi fácil para o Manchester City, por Fulham fazer 2 gols e tudo mais. No final ali toma uma pressão para poder conseguir o Fulham conseguir o empate, Uhum. mas o jogo em si foi mais tranquilo para o City. É importante tu falar isso porque quando a gente costuma comentar, né, a gente costuma concordar. E eu tenho uma visão um pouco diferente do jogo. A minha visão é de que o City sofreu mais do que deveria. Sofreu muito com a parte de transição do Fulham, né? Principalmente no primeiro tempo. Os 10 primeiros minutos tem acontecido o que o City já tem feito em quase todos os jogos, que ele amassa. Então, realmente, campo de ataque toda hora, chegando, o Haaland teve 2 chances também para marcar. City realmente, mas depois o jogo foi começando a ficar estranho, o City um pouco preguiçoso, naquela de a hora que eu quiser eu vou achar o gol, e o Fulham começa a esticar bolas, consegue sair com a Dama Traoré, principalmente na parte de transição. Pena que o Adama Traoré não sabe chutar, só sabe correr, porque perdeu 2 bolas cara a cara com o Ederson, assim, nas duas situações, tanto quando estava 0-0 quanto estava no 2-1, ele podia ter tido um impacto muito grande no jogo, mas não fez os gols, mas era uma saída muito grande, e o City com muitos problemas para essa transição rápida, mas ainda é o City, né, gente? Eu falei isso aqui brincando com o Fernando, mas ainda é o City, é um time com bastante posse de bola, bastante domínio, mas o jogo não foi tão a caráter do quanto o City gosta. O jogo foi até um pouco estranho, principalmente quando depois que saiu o gol, o City parece até um pouco desesperado, que não esperava que fosse tomar aquele gol, até porque do jeito que o gol acontece é realmente muito inesperado. Alguns pontos aqui que eu anotei. Primeiro, Foden titular, nada do De Bruyne, que não tinha acontecido no meio de semana na Champions, né? Então acho que esse é um ponto legal. As pontas com Bernardo e Grealish, que tu bem falaste, Doku e Savinho no banco,
Então ele optou por mais ter a bola do que fazer a transição para a corrida. Então ele sabia que o Fulham ia jogar mais fechado e ele não ia ter tanto espaço para correr. Apesar de que eu acho que tanto o Doku quanto o Savinho driblam um espaço curto, não é um grande dos problemas assim. Não são jogadores que precisam propriamente do espaço para jogar, né? E aí, claro, aos 31, aos 28, 27 minutos o gol, que muda a cara do jogo. O jogo estava mais ou menos para o City, o Fulham dando as suas esticadas, suas escapadas, e aos 27 o gol do Andrés, no passe mágico ali do Raul Jimenez. Eu tô falando, gente, é pra vocês assistirem mesmo, porque o passe é uma coisa de outro mundo. Isso vai ser best highlight da season, tá? Podem anotar que isso vai estar lá no vídeo da season, esse passe do Raul Jimenez. O gol do Andrés Pereira. Aos 31 minutos, logo 5 minutos depois, praticamente, sai o gol do Kovacic, que é basicamente um rebote de um escanteio. E ele acaba vindo chutando e fazendo o empate. Isso dá um banho de água fria, porque logo que sai o gol do Fulham, o Fulham tem uma outra chance com a Adama Traoré que ele perde. E podia ele fazer o 2-0 e colocar o City realmente nas cordas, mas não consegue. A gente sabe que o City é tipo o Real Madrid, né? O City na Premier League é o Real Madrid na Champions. Se tu não matar, vai ficar difícil de tu lutar, porque ele vai te sufocar, né? Então, acho que são coisas legais. O que eu já falei no destaque inicial, coloco aqui de novo. O City preparando muita jogada do tipo do Rodri. Leva a bola para o fundo traz a bola para ele, para o Kovacic vir batendo de frente, no caso da entrada da área. Gol que o Rodri faz na final da Champions e que ele já é uma jogada muito característica do City. Se não pega aquela primeira linha para dentro da área, pega essa bola na meia-lua ali, no caso, para vir batendo. E o Kovacic faz um gol assim. O segundo gol do Kovacic é assim também. E eu contei, tá? Eu anotei durante o jogo, foram mais 4 tentativas nessa mesma jogada. Vai para o fundo ou minimamente para as alas e joga ela de frente, pegando a marcação, se movimentando com o Kovacic de frente. Então vamos ficar de olho, porque já parece dedo do Guardiola aí de tentando adaptar o Kovacic pelo menos para fazer alguma coisa do que o Rodri já fazia também, né? O City melhora muito depois do gol, depois do empate. Então assim, passa a dominar mais do que estava do início, assim. Então melhora bastante. O Fulham continua tentando fazer as saídas das transições, e foi o que o City sofreu, principalmente no primeiro tempo. Então o City sofreu com essa questão de transição de bola de corrida, porque é um time que joga muito lá em cima, com linha muito lá no meio campo, então sofre com essa transição. Tem um lance no segundo tempo que é do Adama Traoré com o Walker, que querendo ou não parou o Vinícius Júnior, que era um jogador muito rápido na altura, ainda é, mas na corrida, e o Adama Traoré sai com um corpo e meio atrás e chega com um corpo na frente do Walker, ao nível da velocidade que ele tem. O problema é que falta bola ali na questão de habilidade para principalmente finalizações de lances. Depois, o que mais eu trouxe aqui, Fernando, dos 70 minutos em diante, no caso, o City passa a ser um pouco mais atacado pelo Fulham, e aí ele acha o gol com o Doku. O Doku entra, faz a jogada dele, que é um drible, corta para dentro, abre e dá uma pancada. A bola vai em curva até o goleiro mal posicionado. Não sei se está bem mal posicionado, né? Que a bola é muito rápida também. E isso dá um certo conforto pro City, mas o Fulham continua atacando. Então, assim, o que eu achei legal é que o Fulham não se escondeu, não quis defender o jogo todo, quis jogar. E aí com o City pode acontecer, mas pelo menos tu jogou para um 3-2, tu fez o jogo acontecer. E aí, no final, o gol do Rodrigo Muniz, outro brasileiro também, que é a reserva do Jimenez, hoje reserva de luxo. Não sei nem se ele vai ser reserva, porque na temporada passada ele era o titular e o Raul Jimenez era o banco. Então vamos ver como é que vai ser essa 9 também do Fulham. Mas jogo muito bom do Andrés, jogo muito bom do próprio Adama Traoré. Era uma válvula de escape muito grande para o time também. O goleiro do Fulham também foi muito bem, fez ótimas defesas ali. Do lado do City, os destaques que eu poderia colocar. Acho que o Foden voltou a fazer um jogo um pouco mais acima do nível que ele estava entregando nessa temporada. Achei importante. E parece que ele vai ficar ali mesmo, vai ser por dentro. Não vai mais para ponta como ele foi no começo da carreira. E essas são as sensações que eu tive do jogo. Assim, o City atacou bem, construiu muito, teve muito volume de jogo, mas o Fulham também quis jogar e se propôs a isso, sabe? Sim. Um bom ponto, um bom jogo do Andrés Pereira, jogou bem, foi convocado para a seleção, no Bem lugar lembrado, do verdade. Vinícius. Uhum. O Vinícius é um atacante, o Andrés Pereira é mais meia, mas mesmo assim ele foi convocado para colocar no lugar do Vinícius, o Vinícius sofre uma lesão. Além dele, tem vários jogadores do Fulham que a gente pode citar, apesar da derrota, que jogaram bem. O City tenta cozinhar o jogo,
é É. algo que vem fazendo já Lá alguns pelos 70 jogos minutos foi o que atrás. aconteceu, tá? Era tentar cozinhar o jogo. Sim, tenta cozinhar. Já estava ali no segundo tempo, fez o 2-1. A partir dali já tenta se cozinhar o jogo, tentar levar aquele 2-1 embora. E aí é onde o Fula começa a jogar melhor. O Fula não estava mal no jogo, mas estava mais em transição. Não tentava atacar mesmo. Após os 70 minutos que ele começa a tentar mais, aí tem algumas substituições que ajudam a isso. Uhum. Bem lembrado. O Rodrigo Muniz ele entra aos 77, e ele que faz o segundo gol e tudo mais. Então, depois disso, no final do jogo praticamente, que o Fula tenta atacar mais, tenta buscar um empate, quem sabe uma vitória, mas o jogo em si era o jogo do City, aquele jogo que ele fica cozinhando, aquele pensamento de quando eu quero eu faço um gol e fica nisso. Uhum. E foi um jogo bom para quem gosta de esporte, para quem assistiu, foi um jogo muito bom de se acompanhar. Só uma nota que eu tava brincando, falando contigo, vou discordar de ti, que o XG do Fulham no jogo foi maior que o do City, 2.1 e o City 1.59. Ou seja, o XG, para quem não entende, é o esperado de gol, é a porcentagem que é calculado com base nas grandes chances que você tem. E ele é calculado o XG em cima da o, é a equação em cima das grandes chances que você teve. Ou seja, o Fulham teve mais grandes chances do que o City na partida. Isso reflete um Sim, pouco de ele, que. ele foi mais direto ao gol. Uhum, Quando ele pegava a bola, tentava ir mais direto ao gol para levar perigo. Enquanto o exato. City ficava mais no controle de bola. Você pegou o XZ total do jogo, mesmo se a gente separar, pegar o do primeiro tempo e o do segundo tempo, o Fula teve um valor maior. Uhum, No primeiro verdade. tempo foi 1,24 para o Fula, 1,06 para o City. Então, o segundo tempo também do Fula foi maior. Ah, Então, o Fula foi mais direto. Porém, faltou o Pra último mim, toque a para mim o gol. grande erro do Fulham foi não ter matado logo que ele faz o gol. Ele tem aquela chance Sim. com a Dama Traoré que a bola vai por cima e aquela bola ali era a bola do jogo pra matar. Ali não que ia matar o jogo porque tinha um segundo tempo, o City é muito forte, mas ia colocar o City numa diferença de dois Mudaria o gols. jogo completamente. Poderia se fechar, jogar numa linha bem baixa sem precisar ficar correndo muito. Então era um outro jogo. Era um outro jogo. Sim. Voltar para o segundo tempo 2-0 contra o City, só Não, fechar a casinha não é e fácil. tentar segurar o segundo tempo. Realmente não é fácil. Pessoal, a gente tem uma falha aqui da arte, tá? Que a gente colocou Palace 1, Liverpool 0. E antes que alguém já coloque alguma coisa também, a arte está errada. É Liverpool 1, Palace 0, tá? É o primeiro jogo aqui. E aí já vamos fazer a transição para esse jogo, Fernando. Foi um jogo Isso. que eu não assisti, mas mais um jogo que o Diogo Jota resolve, né? Mais um jogo que o Liverpool não encanta, mas tira o resultado, fica lá em cima, é o líder, se mantém ali em cima. E essa era a parte importante, era não perder, era ficar ali. Era um jogo relativamente chato, assim, não difícil, mas chato, porque o time do Palace tem alguns nomes e é relativamente um bom time. Tem o Lacroix, o Chalobah, o Lerma, o Eze também, o Nketiah, que era do Arsenal, então tem alguns bons jogadores ali também, o próprio Kamada, o Hughes. Então era um jogo relativamente perigoso para o Liverpool por ser fora de casa. O Liverpool não estava com, digamos assim, força máxima. Era o Tsimikas na lateral esquerda, foi o Curtis Jones no meio, não estava com o Luiz Dias, não levou, no caso levou, mas não entrou, né, nem com o Nunes e nem é, com o. Quem costuma estar jogando na 9 ali era o. Me fugiu o nome. O. O Gakpo. O Gakpo até jogou um pouco mais de lado, né? E o Jota que jogou mais de 9. Jota que é mais um segundo atacante do que um primeiro atacante. Soboslai também não começou jogando, que é quem tem começado a jogar. Foi mais um bom jogo do Gravenberg. Vou continuar falando dele porque é impressionante a luva que ele foi para esse time. Na primeira temporada não foi tão bem, mas mais uma vez uma nota muito importante. O Gakpo também fez um bom jogo, importante lembrar, e o Diogo Jota com certeza pelo gol, né? Acho que é importante. E uma coisa que a gente precisa falar um pouquinho aqui que não é muito legal é sobre a lesão do Alisson, né? Vou passar para ti já com essa porque eu sei que tu tem informação boa aí pra gente, né? Sim. Um ponto interessante, você comentou do Gap, a boa partida dele, e ele não jogando de 9,
que muitas vezes o Arne Slot tenta colocar ele como 9 e acaba não rendendo. Nessa partida ele veio mais como um meia esquerdo, um ponta esquerdo, um extremo, e faz uma boa partida, Uhum. joga bem, deixa mais ali a área para o Diogo Jota, e os dois conseguem se entender. Esse jogo foi muito bom dos dois. Uh, olhando para a classificação, a gente pode falar: Crystal Palace não está numa boa temporada, está na entrada da zona do rebaixamento, então pode se imaginar, vai ser um jogo fácil para o Liverpool. Mas a questão é que na Premier League não se tem jogo fácil. Foi um jogo difícil, o Liverpool consegue a vitória por 1-0, mas foi um jogo difícil. Uhum. Corri o risco de sair de lá com a derrota, com o empate, jogando na casa do Crystal Palace. Uhum. Então, um jogo completamente difícil para o Liverpool. Boa partida do Alexander-Arnold, uma boa partida dele, boa partida do Gravenberch, e a lesão do Alisson. Foi cortado da seleção, o Everton, goleiro do Palmeiras, chamado do lugar dele. Uhum. É uma pena, apesar de hoje em dia muitos torcedores reclamam, mais por questões de vem há muitos anos convocando, mas é uma pena a lesão dele. É uma lesão que não tira da temporada, um período curto, praticamente, uma lesão muscular. E vão acompanhar como que vai ser o desempenho, o retorno dele, para ver se ele retorna no mesmo nível que ele estava, porque ele nos últimos jogos ele estava defendendo bem, fez grandes partidas. Uhum. Ele tem previsão de volta já? Tem previsão de tempo de ausência? Visse alguma coisa sobre isso? Uh, não, Até o momento não? deixa eu conferir, mas eu tinha visto que era coisa de Não era tão grave. 3, não era tão grave. Ok, ok. Boa. Boa. Vamos torcer aí pro Alisson. Eu gosto muito dele. Eu sei que bastante gente, principalmente o pessoal do Brasil, não gosta muito. O pessoal da Europa até acaba gostando mais dele do que o próprio pessoal do Brasil. Acho que é um ótimo goleiro e pro Liverpool é uma peça bem importante, pelo menos hoje. Não há, não há reposição. Vamos ver, tá vindo uma Madashvili do Valência, mas vem só na janela de inverno, se eu não me engano, né? Ou até para a próxima temporada, alguma coisa assim. Já está contratado, pagaram caro, inclusive no Mamadashvili, que é para ser o sucessor do Alisson, mas que tenha uma pronta recuperação o Alisson também, porque realmente é um grande goleiro, né? Sim. Pelo que eu acompanhei aqui, ele ainda não tem o prazo exato da Uhum, lesão, ainda tem os exames a ser feito, uhum, mas parece não ser uma lesão muito grave. Talvez 3 a 4, 5 semanas. uhum. Uma lesão na coxa, uma lesão na coxa direita, parece ser algo muscular. Ok. Então é um tempo curto para retorno. Tem ele bom que tem a data FIFA que ele consegue recuperar porque não tem uma Champions no meio, alguma coisa aí que possa acaba complicando um pouco a temporada, né? Eu vou passar aqui Sim. para a segunda página, Fernando, porque tem mais jogos. Antes de passar para a segunda, na verdade, eu vou voltar e fazer um comentário sobre o Brentford e o Wolverhampton. Para quem não viu, veja o resumo largado aí nos sites aí, pelo menos no YouTube, vai encontrar. Foi bem legal, foi um jogo bem movimentado mesmo. O Wolverhampton, que eu tenho batido na tecla, que é um time que eu gosto bastante, acho que vai ter ainda algum sucesso dentro da Premier League, mas mais uma vez com praticamente não, com um adversário direto, né, deixa escapar. O Brentford que estava naquela sequência de abre placar, toma virada, abre placar, toma virada, 3 jogos seguidos assim, consegue uma vitória, mas foi um jogão, assim, foi um 5-3. Não vou entrar muito aqui no detalhe do jogo também, a gente tem mais jogos para falar da Premier, mas só para deixar essa nota pro pessoal, né? É um jogo bem legal. Passando para a segunda metade aqui da rodada, no caso, a gente teve aqui então o Arsenal 3, Southampton 1, também foi um jogo que eu assisti. Um jogo que o Arsenal, basicamente, Fernando, pelo menos do que eu pude assistir, né? O Arsenal podia ter feito um pouquinho melhor, principalmente no começo do jogo. Veio com Jesus e Jorginho de titulares e com Thomas Partey na direita. O Timber não jogou, então achei bem estranho isso por parte do
do Arteta porque ele não levou o Ben White, né? Achei bem estranho o Ben White, no caso, depois eu fui ver, tava com lesão, tanto ele quanto o Timber. O Timber é só lesão muscular, o Ben White ainda não se sabe quanto tempo fora. Mas de início, assim, quando eu vi o Partey, eu fiquei, ué, mas por que o Partey tá na direita? E ele foi pra direita, o Jorginho, no caso, na volância. Ele colocou o Havertz na posição do Odegaard e não o Trossard, como ele tem feito ultimamente. E foi com um ataque completamente diferente. Foi com o Sterling na esquerda, Gabriel Jesus no meio, só o Saka, que a gente sabe que ele é intocável ali. A zaga foi a titular, o miolo de zaga, né? O miolo defensivo foi titular com o Calafiori na esquerda. O Calafiori mais um jogo titular, então firmando praticamente esse deve ser o titular mesmo. Dificilmente alguém vai tomar a posição dele ali. Mas um ótimo jogo do Havertz, trocando muito com o Jesus que gosta muito de sair da área, então vezes o Jesus vinha meio que fazia de 10 e o Havertz, por ser um jogador mais alto, ia lá para tentar fazer a parede, para segurar um pouco a bola, para chamar o Saka, o Sterling e o Gabriel Jesus para acionar esses jogadores correndo de frente. Não funcionou muito bem o primeiro tempo do Arsenal, não é um grande primeiro tempo, tanto que sofre um pouco para conseguir desenrolar o jogo. O ponto aqui do Sterling, acho que fez até uma boa partida. Eu que não sou muito um fã do jogo dele, mas acho que até fez uma boa partida enquanto esteve em campo. Claro que depois o Martinelli entra, faz o gol também, isso muda um pouco. Alguns detalhes técnicos do jogo que eu pude observar, Fernando. O Calafiori por dentro, quando estava atacando, isso me chamou bastante atenção, porque da mesma forma que ele faz o gol contra o City, é o jeito que ele está atacando agora com o Arsenal. Eu acho que isso vai ser um padrão, tá? Esticar alguém na ponta para meio que jogar num contra um ou até com uma dobra, mas o Calafiore por dentro para ter esse remate ou ter aquele semi-cruzamento que a gente tem. O De Bruyne fazia muito isso, que entra mais ou menos do lado direito ou do lado esquerdo da entrada da área e faz aquele levantamento para pegar em curva, né? Em arco, que é como eles chamam, para pegar o atacante de frente. Então, bastante atenção nessa movimentação do Calafiore por dentro. Então, achei bem interessante e até às vezes o Rice fazia a esquerda para fazer a parte de marcação, então achei bem interessante. O Havertz se machucou, então ele está fora da data FIFA, problema no joelho parece. Começo do segundo tempo, meio preguiçoso, assim, acontece ali as questões do primeiro tempo, saem os gols para passar aqui a cronologia para o pessoal no caso. Dos acontecimentos, né? Tem um gol, os gols são todos no segundo tempo, tá? Por isso que eu tô falando que o primeiro tempo foi bem preguiçoso no caso. Tem o gol do Archer aos 55, logo em seguida sai o gol do Havertz, que é um balde de água fria, então eles não conseguem nem construir muito. Depois de 68 tem o gol do Martinelli aos 88, o gol do Saka já, mas ali o jogo já estava praticamente resolvido, né? O segundo tempo começa muito preguiçoso e é onde o Southampton começa a gostar do jogo, começa a querer jogar. E o Arsenal ainda na mesma do City, assim, vou fazer o placar a hora que eu quiser, vou achar o gol a hora que eu quiser. E aí sai o gol do Southampton em questão de minutos já liga, né? E consegue em 3 minutos ali já empata. E logo depois do empate, um ponto importante, sai o Jorginho e sai o Jesus, no caso. E o Martinelli entra também, então acho que é um ponto importante. Não sei se o Gabriel Jesus e o Jorginho estão convencendo tanto o Arteta neste nível. E aí entra o Trossard e o Martinelli e depois entra o Mikel Merino também, tá? Então entre os três, Trossard, Martinelli e Merino, e saem Sterling, Gabriel Jesus e Jorginho. Ele tira os três 2 minutos depois. Sai o gol 2 minutos depois, praticamente no mesmo instante. Ele saca esses três jogadores e coloca esses três. Estreia, eu não sei, não cheguei a ver, mas acho que pelo que eu pude ver não cheguei a confirmar, desculpa, mas pelo que eu pude ver é a estreia do Mikel Merino. É, uma nota 7, não fez muito, mas também não pouco, então ele fez a do Jorginho, junto ao lado do Rice, não comprometeu. Trossard entrou muito bem, gerou bastante jogo, um jogador muito. Eu gosto mais dele entrando do que ele sendo titular, mas gerou muito jogo, bastante perigo. O Martinelli entrou fazendo gol, correria. E mais um gol para o Martinelli, né? São 2 gols nos últimos 2 jogos. É interessante essa evolução. Esperamos que o Martinelli volte a performar naquele nível que a gente já viu ele performar no passado também. Então acho que são essas notas. E a nota final é que prazer ver Saka jogar, porque é inacreditável o que ele faz. E ele jogou muita bola, mais uma vez jogou muita bola, né? Então
não à toa ele é incontestável nesse time e é intocável nesse time. Realmente parece cada vez mais pronto, parece cada vez mais amadurecido e acho que dificilmente alguém vai contestar ele. E ele com 23 anos agora, vai fazer 24 ainda, fez 23, vai fazer 24 ano que vem. Tem muita chance aí daqui a pouco tá disputando aí, acredito que entre os melhores do mundo, porque tem muita bola. Já são 7 jogos, 7 assistências, 2 gols só na Premier League, então um impacto muito alto, média de nota de 8 de nota, então assim, realmente um jogador aço, aço, aço e cada temporada parece que tá melhorando. E é isso que eu Sim. podia dizer de Arsenal e Southampton, Fernando. Sim, se tem um jogador insubstituível no momento do Arsenal, é o Bukayo Saka. A temporada passada era o Odegaard, essa temporada ele se machucou, não está jogando e acabou se tornando o Saka. Saka hoje dificilmente o Arteta consegue alguém para substituir ele. O que ele vem entregando em jogo a jogo, na Champions League, Premier League, o que ele vem entregando tá absurdo. Tá? Pode ser, se ele continuar dessa forma, vai ser a melhor temporada dele no Arsenal. O Gabriel Martinelli entra no segundo tempo, parece que está voltando o Gabriel Martinelli que a gente viu nas temporadas anteriores. Entra no segundo tempo, faz gol, está ajudando o time, está sendo mais objetivo, coisa que nos primeiros jogos da Premier League ele não estava tanto. Isso faltava mais para ele. A dupla de Kai Havertz com Gabriel Jesus, apesar de não ter gol no primeiro tempo dessa dupla, até que gostei da forma que os dois estavam de entrosamento, tentando confundir a zaga do adversário. Fazendo Um indo e volta. ficava um 9, ficava aquela troca. Southampton vai com a linha defensiva ali de 5, 3 zagueiros e os dois laterais ficavam completamente 5 defendendo. Então, o Kai Havertz e Gabriel Jesus levava aquela dúvida ali para aqueles zagueiros. Então, por um lado foi bom, teve bastante volume de jogo o Arsenal, mas o primeiro tempo ele faltou o gol para poder, de fato, confirmar isso. E aí, como não gera gol, então fica aquela intenção de, o primeiro tempo foi fraco, mas até que tem volume de jogo, tem bastante finalizações. No primeiro tempo, o Arsenal, 3 finalizações contra 2 do Southampton. Então, tem volume, mas falta ali aquela bola final para fazer o gol. Jorginho é um jogador que nessa temporada dificilmente vai ser titular, É porque ele não rotação, está é o jogador da agradando. rotação. É. Sim, vai ser jogador para quando um cansar, ele entra. Que é o caso agora que o partner vai para a lateral, então falta alguém para o meio. O Mikel Merino está voltando de lesão, então eu tinha um risco de colocar ele titular. É. Então põe o Jorginho e põe o Mikel Merino no final do jogo ali, segundo tempo, para começar a pegar ritmo. Então, a gente percebe que o Arteta tentou fazer algumas mudanças nesse jogo. Não era um jogo muito difícil, o Southampton também está ali abaixo da tabela, dentro da linha de rebaixamento. Como eu sempre falo, o jogo de Premier League nunca é fácil, apesar do time, mas foi um jogo interessante para o Arteta tentar fazer algumas mudanças no jogo. Olhando na formação, a gente fala, a mudança teve 2, 3, o Jorginho, o Gabriel Jesus, por exemplo, que não são hoje considerados titulares, mas taticamente ali no jogo teve muitas mudanças. Calafiori vindo como meia praticamente em alguns momentos, abrindo o lado para o Sterling. Esse entrosamento do Havertz com Jesus, o Partey como lateral, e muitas vezes ficava como lateral mesmo, fazendo a sobra ali do Saka. Uhum. E o Jorginho no meio, mas ele ficando mais defensivamente, liberando mais o Rice, que normalmente se acontece ao contrário. O Rice que fica defensivo, o Jorginho vai mais para o Simon. ataque, Uhum. sai mais. Então, tem algumas mudanças no jogo, algumas mudanças técnicas que o Arteta trouxe para esse jogo que a gente pode ver mais no decorrer da temporada. Então, é algo para a gente se observar e acompanhar. Deu certo nesse jogo, tem a vitória, apesar dos gols sair todos no segundo tempo, Uhum. tem a vitória nisso.
Isso é um ponto positivo para o time, tem mais confiança e tudo mais. E vamos ver como que vai ser o próximo jogo. Agora eles vão ter um período de descanso, então o Arteta pode treinar mais isso. Uhum. O Jesus não começa a temporada boa, mas esse entrosamento dele com o Havertz, talvez nesse período de data FIFA, isso pode ajudar mais. Que o Havertz ele começa a temporada absurda, fazendo gol, assistência. Dificilmente a gente sabe se ele vai ser um 9, se ele vai ser um meia. Durante o jogo ele entende como que está a situação do jogo e ele se posiciona ali de acordo com a situação. Ah, Se vai para ataque, se vai ficar defensivo, se vai armar, etc. Então esse período de data FIFA agora vai ser crucial para o Arteta fazer todos esses testes. E é, vamos acompanhar que pode vir muita coisa boa. É bem isso mesmo. Vamos ver se ele vai repetir essas escalações, ou pelo menos tentar utilizar esse esquema. Saía com três com o Partey e o Calafiori já abrindo, ou até mesmo jogando por dentro para aumentar a quantidade de defensores. Acho que o Havertz, sim, também concordo contigo. É a melhor versão dele. Até acho melhor que o Chelsea, inclusive fez gol final de Champions pelo Chelsea, mas acho que é um jogador melhor do que era do Chelsea. Minha preocupação bastante com o Gabriel Jesus. Não começa bem, não pode machucar, e é um jogador que tem muita lesão. Então não pode machucar, porque senão vai ficar difícil ele ganhar esse espaço. O Trossard já está passando ele na fila já, então bastante atenção nisso. Mas é isso. Acho que Arsenal e Southampton, do que temos, é isso. Vamos continuar acompanhando. Deu a lógica, Arsenal no 3-1 no Emirates, né? Seguindo então aqui para nossa tabelinha, nós temos Everton 0, Newcastle 0. Eu vou deixar esse jogo para ti, porque foi um jogo que tu pediu para puxar, e eu falei, ó, nem vi o jogo, nem sei direito o que foi. Eu acho que tu tem coisas boas aí pra falar pra gente desse Everton 0, Newcastle 0, que teve pênalti falhado e tudo, né? Teve tudo que aconteceu no jogo, né? Acompanhei esse jogo, jogo muito bom. O Everton é um dos times que menos fica com a bola. Normalmente ele fica com na faixa de 30 a 35% ali de posse de bola em um jogo. Então, é algo que nesse jogo contra o Newcastle às vezes mudava. No primeiro tempo ali, teve momentos que o Everton chegou a 50% de posse de bola contra o Newcastle. Então, para o Newcastle isso era um ponto negativo, deixar o Everton tanto ficar com a bola. Uhum. Teve pênalti perdido do lado do Newcastle. Gordon, ex-jogador do Everton, não conseguiu fazer gol contra esse time. Não é o primeiro jogo dele. Eu não lembro agora o número exato. Eu vou trazer essa informação. Mas não consegue fazer gol, não consegue jogar bem contra esse time. Dificilmente ele joga bem. Pênalti perdido, pede para bater o pênalti, ele não é o batedor oficial do time, pede para bater o pênalti, perde o pênalti. O Pickford começa o jogo meio tentando entregar alguns lances, mas a partir do pênalti, que ele agarra o pênalti, aí muda completamente o Confiança, né? jogo, traz a confiança para ele, Uhum. não desperdiça tantos lances mais, e era um jogo para acontecer muitas coisas. Uhum. Mas Newcastle muito abaixo, deixando o Everton jogar às vezes, segurando a bola. Uh, Joeliton. Ele Joeliton repetiu o quando meio, né? Tonali, repetiu o Guimarães e meio. Wellington, né? Só que tudo bem repetir o meio. O problema é, se o Joelito está no meio, o Barnes tem que fazer um bom jogo lá na frente. Mas ele não ajudava o Joelito. O Joelito meio que estava sozinho no meio e no ataque. Aquele lado esquerdo ali praticamente era todo do Joelito, o meio e o ataque. Foi um bom jogo do Joelito, mas sozinho não consegue fazer muita coisa. Precisava dos companheiros. O Gordon na frente não fazia um bom jogo e o Barnes do lado dele também não. E isso é um ponto que pode dar problemas no Newcastle. Se o Newcastle quer pensar em coisas maiores para essa temporada, ele precisa pensar nisso. Quem vai ser o substituto do Bernardo hoje? Essa que é a questão toda. O Almirão entrou, mas também o Almirão não vem convencendo. Uhum. O Almirão, hoje, ele perdeu o posto titular, não é titular, ele só entra em segundo tempo, mas toda vez que entra ele não convence. O Everton que a gente viu nas temporadas anteriores, que conseguiu acesso à Champions League, completamente diferente, não é o mesmo. Tem uma base do time, Uhum. mantém Bruno Guimarães, mantém Joeliton, tem o Tonali agora,
que voltando. fez uma boa partida, Uhum. apesar que ele ficou um tempo fora por questões de a FIFA, questões que ele teve, né, de apostas esportivas e tudo mais, a suspensão, mas o meio, o trinco de meio com o Tonali, Guimarães, Joelito, funciona bem. Do meio para trás do Newcastle foi muito bom. A questão é o ataque, que o Gordon e o Menes não convence. Então, Fernanda, eu Então, acho que essa questão do ataque ela está muito relacionada às lesões do Callum Wilson e do Isaac. Porque os sim, dois sim, sim. entregavam muito essa questão do 9. E a gente sabe que nem o Gordon e nem o Barnes fazem essa posição, né? O Gordon já no jogo passado. E se a gente olhar os últimos 3 jogos do Newcastle na Premier League, são 3 empates. Ah, ok, empatou com o City, mas empatou em casa. Empatou com o Bournemouth fora, agora empatou com o Everton fora. São 3 jogos, 3 empates, que a gente espera um pouco mais desse time. Mas eu acho que está muito relacionado a este ponto que eu acabei de comentar. Sim. O Falta fato. fazer mais gols, falta o ataque entregar mais. Exatamente. Mas muito por causa Tem um time bom, desses no dois, né? papel tá um time bom, meio de campo bom, a zaga do Newcastle é uma zaga boa, Uhum. mas falta o atacante matador, que hoje o 9 ali praticamente é o Gordon, e ele não é um 9. Não. No Everton, muitas vezes ele jogava de falso 9 puxando para as pontas, mais como um, um extremo ali, um avançado. Mas ele tinha o Calvert-Lewin também no Everton para fazer essa, então Sim, muitas vezes não precisava também. Boa. Realmente tava vendo os stats aqui, foi um jogo relativamente movimentado. O Newcastle com 2.07 XG, bastante, 14 tentativas de remates a gol, mais 8 do Everton. Foi um jogo relativamente movimentado por um 0-0. Legal. Boa, seguindo aqui então, vamos para Chelsea Forest. Chelsea Forest então 1-1. O Chelsea perdendo muito gol. Acho que faltou um pouquinho mais de capricho assim. O que eu queria colocar aqui para Chelsea Forest, gente, primeiro, eu acho acho que existem dois times, principalmente dois ataques quando a gente fala de Europa League, de Conference, que é onde o Chelsea está, e de Premier League. Esse é o time da Premier League, Sancho, Madueke, Palmer e Jackson. Esse é o time. O Chelsea da Conference vai ser com Pedro Neto, vai ser com João Félix. O Palmer nem inscrito tá na Conference, então vai ter uma variação bem maior. Com o próprio Mudryk também, que ele jogou, o Nkunku também era titular na, na Conference. Então eu acho que esse time, o próprio Veiga, o Renato Veiga ali que é aqui de Portugal também, que fez gol no último jogo da Conference. Eu acho que esse é o time titular, se a gente olhar, esse é o time titular do que o Maresca considera para Premier, tá? Sanches, Cole, Fofana, Gusto, Cucurella, Enzo Fernandes, Caicedo, Sancho, Palmer, Madueque e Nicolas Jackson na frente. Acho que esse é o time. Ele repete o time, tá? Esse é um ponto importante. Ele repetiu o time do último jogo da Premier. Então, tá muito claro para mim que agora esse é o time dele. Pode ser que ele mude ao longo do campeonato, mas pode ser. O Madueke que fez gol e fez um segundo tempo muito bom, começou o jogo muito mal. E os laterais estavam muito espetados. O Malogusto e o Cucureja estavam muito espetados. Então o Caicedo e o Enzo Fernandes acabavam até sendo um pouco mais defensivos para jogar na dobra Malogusto com o Madueque e o Cucurella fazendo dobra com o Sancho. O Palmer indo para a direita, para a esquerda para fazer as trincas no caso. O Nicolas Jackson se esforçou bastante, não fez gol. Mas até que teve uma boa participação. O Palmer realmente foi a cabeça pensante do jogo. Achei interessante. A saída era com linha de 3, era o Malagusto espetado com o Curilha fazendo a linha de 3. Achei bem interessante também. O Curilha defendendo muito bem, fez uma partidaça a nível defensivo. Não conseguiu atacar tão bem, mas é um lateral, no caso, que tá mostrando bastante qualidades no nível defensivo, bastante evolução nesse nível defensivo também. Uma nota do lado do Forest, o Murilo fez uma partidaça defendendo e atacando. Muitas vezes era ele que fazia a arrancada para levar o time para frente, para sair lá de trás. Vi ele arrematando, vi ele armando o time, vi ele cortando bola. Então, assim, fez realmente. As sensações que se tem do Murilo realmente foram muito boas a nível defensivo e ofensivo também. É, 5 minutos cinco minutos depois do segundo gol do Forest, o Chelsea entra um pouco mais do segundo gol do Forest, não, do segundo gol do jogo, que foi do Forest.
entra um pouco, o Chelsea entra um pouco mais ligado no jogo, entende um pouco mais qual que é a necessidade do jogo e parece que vai mais para cima. O goleiro, o Cels, fez grandes defesas, operou alguns milagres, só que o jogo ficou bom no final. A partir de 78 que o jogo fica bom, porque é quando o Ward-Prowse é expulso. É uma jogada bem atrapalhada, porque ele se joga na frente da bola e coloca a mão na bola, e é uma expulsão bem boba, sem necessidade nenhuma. Acontece inclusive uma confusão um pouco depois ali com o Neco Williams e o Cole. O Neco Williams empurra o Cole e o Cole derruba o Maresca. Então aí começa uma confusão generalizada e demora quase 10 minutos ali para separar também. E aí no minuto 94 em diante, que vai até o 103, acontece um monte de coisa. Até coloquei a cronologia, anotei aqui, porque acontece tanta coisa do 94 para o 103 que é uma loucura. Então tem um ataque ponta a ponta, o Chelsea faz um ataque, deu uma grande defesa do Chelsea, depois o Nottingham no contra-ataque, também uma grande chance, o Sanches faz um milagre também, isso aos 94 acontece. Depois, aos 97, mais duas grandes defesas do Cels. Depois, ao 99, uma grande defesa do Sanches. Uma jogada do Jota Silva, que entrou muito bem também. Mais uma vez, o Jota Silva entrando muito bem. E ao 103, um milagre do Sanches que salva o Chelsea de tomar o segundo gol. O jogo ficou completamente aberto no final. Completamente aberto. E o bom do jogo foi ver o final. Foi dos 94 a 103. O Chelsea totalmente desorganizado. Infelizmente, porque queria o gol e não sabia mais como fazer para conseguir atacar. O Nottingham nem ficou tanto defensivo, até tentou jogar, tentou atacar, mas o Chelsea, em certo momento, com muita dificuldade de organizar o ataque, de sincronizar os movimentos do time, assim, então achei um pouco desorganização nesse trecho final, porque correu muitos riscos desnecessários, né? No fundo, foi um jogo de grandes defesas dos goleiros, os goleiros saíram, que vocês podem ver, com notas bem altas aí no SofaScore, aí, Flash Score tá com 8.1 para o Sanches e 7,5 para o Celso. Dificilmente o goleiro tem acima de 7, pra vocês terem uma ideia do que foi esse jogo. E as notas para mim, do lado de Nottingham, é Murilo e Jota Silva, muito bons. E do lado do Chelsea, Palmer, mais uma grande partida também. Um segundo bom tempo, o primeiro tempo para mim muito fraco dele. E o Jadon Sancho um pouco mais apagado nesse jogo. Sim, o primeiro tempo do jogo, para quem viu só o primeiro tempo, pode falar que o jogo foi horrível. Porque o primeiro tempo bem morno, os dois times atacando pouco, os dois times querendo pouco o jogo. Dificilmente a gente consegue selecionar um jogador que foi bom no primeiro tempo. O jogo melhora após os gols. Que aí tem o gol do Chris Wood, Isso. do lado do Forest. E logo em seguida, praticamente, tem um gol do Madueke para o Chelsea. E Isso. aí sim o jogo melhora, que aí vem a expulsão e toda a confusão Tem jogo toda, daí. aí sim o jogo melhora. E aí sim é como se o jogo começasse a partir dali. Exato. Exclui o primeiro tempo e pega o jogo só do segundo tempo após o início dos gols ali. E aí o jogo muda completamente, o Chelsea começa a brigar mais, que é um ponto que o Maresca vem pedindo. O Maresca vem pedindo que tenha um time mais guerreiro, um time, que o time tenha um espírito de brigar mais pro jogo, brigar mais ele, de faltas e tudo mais. Ele quer uma equipe que tenha aquele espírito vencedor. É algo que ele vem pedindo, algumas entrevistas e tudo mais. E foi o que acontece com o Chelsea a partir dos gols. Depois disso, começa um jogo de muitas faltas, muitos cartões, mas é algo que o treinador vem pedindo, um time com espírito guerreiro, um time que briga. Faltou o gol para poder sair com a vitória o Chelsea, mas se a gente excluir o primeiro tempo, pegar só o segundo tempo, o treinador pode levar coisas boas para casa para poder melhorar alguns pontos. Agora, se ele for olhar o primeiro tempo, ele vai ter que tentar melhorar muita coisa. Porque Exato. o Chelsea não pode repetir esse primeiro tempo em outros jogos, jogar contra o Manchester City, jogar contra um Liverpool. Ele não pode repetir o primeiro tempo. E dificilmente ele vai conseguir finalizar o primeiro tempo com uma vitória, alguma coisinha, capaz de ir para o intervalo com uma derrota e depois dificilmente conseguir reverter. Até o bom Então, momento, até a questão do bom momento, Fernando, do Chelsea, eu achei ele um pouco desorganizado para atacar.
sem sim, muita sincronismo. Achei um pouco estranho isso, porque o Chelsea era um time que a gente estava vendo que estava atacando bem, estava construindo bem, estava evoluindo bem. Então, assim, só achei um pouco isso. E só para finalizar, até se tu depois quiser fazer um comentário final para a gente passar para Villa e United, até para o vídeo também não ficar muito longo pro pessoal, o Forest ganha do Liverpool em Anfield. E olho nesse Forest, tá? Tá ali por décimo primeiro, eu não lembro agora em que posição que tá por ali, mas não vai brigar por rebaixamento esse ano. É um time bem chato, tem incomodado bastante os grandes, tem tido uma tabela bem ruim de começo. A hora de começar a jogar com esses times menores e conseguir fazer bons pontos, quem sabe consegue até pegar alguma conferência no final, na final ali da Premier League, tá? sim. O Forest está em décimo com 10 pontos. E quinto lugar está o Aston Villa com 14. Aí, ó. Então a diferença, 4 pontos, não é grande. Ainda no começo da temporada, só 7 jogos, mas a diferença é pouca. E está bem. Se a gente for pegar os jogos do Forest e os anteriores, foram jogos bons. Uhum. Vitórias contra time grande e tudo mais. Sim, sim, Então é sim. algo para a gente acompanhar aí que vai ter muita coisa boa do Forest se ele continuar dessa forma para a temporada. Até fui pegar aqui rapidinho os resultados do Forest. Foi empate 1-1. Aí ele perde para o Fulham em casa, que é o grande problema dele, mas empata com o Brighton com a menos 2-2 lá na casa do Brighton, ganha do Liverpool em Anfield, empata com o Wolverhampton na abertura da temporada. Então, assim, é um pouco oscilante? É, mas é para aquele time que estava lutando pelo rebaixamento, esquece. Não é mais esse time, não vai mais acontecer isso, né? Sim. Boa. Passando de Chelsea e Nottingham para Villa e United. Um outro empate. Foi um jogo até assim legal de assistir, gostei de assistir. O United com uma zaga reserva. Nem Lisandro, nem Delite. Depois até acho que acho não, depois o Delite entra. E o Lisandro também entra, porque era o Evans e o Maguire a defesa, e depois até entra o Lindelof, que já estava uma parte de tempo sem entrar. Ele entra em 5 minutos, toma amarelo, até os comentadores estavam a falar sobre isso, que já estavam meses sem jogar, entra e toma amarelo. Então, assim, o Lindelof é um caso a ser estudado do que aconteceu com o futebol dele, do Benfica pro United. Mas, enfim, seguindo indo para frente. Saída de bola com 3 com o Mainu fazendo, uma boa partida do Mainu também, mas o Bruno Fernandes também foi muito bem. Eu gosto muito do futebol dele, mas é uma coisa que tem que se tomar um certo cuidado. O Bruno Fernandes, não, desculpa, com o. Passei aqui o nome errado do Gajo, que era o Garnacho. O Garnacho fez uma boa partida. O Bruno Fernandes também fez uma boa partida, mas o Garnacho realmente era uma válvula de escape. O Rashford não foi tão bem quanto foi contra o Porto. E aí tu pode até comentar um pouquinho mais o que tu viu. Esse United bem de perto jogando aí na quarta-feira no Dragão. Mas o Rashford não foi tão perigoso. Mas ainda assim continua sendo uma boa válvula de escape. Escapou de ser expulso no segundo tempo, já tinha o amarelo e fez uma falta que era para ter tomado amarelo. O juiz fez uma vista grossa ali, mas escapou de ter sido. O Consá do Vila sai machucado aos 12 do primeiro tempo entre o Diego Carlos. Então vamos ver se o Diego Carlos consegue firmar aí nessa defesa do Vila. Acho que é importante para ele. Ele que já teve na seleção brasileira também. Gosto muito dele. O Rodgers, que tem sido a grande destaque do Vila nos últimos jogos também, foi bem anulado nos 30 primeiros minutos ali, principalmente pelo Mainu. Marcação muito boa do Mainu em cima do Rodgers. Não conseguiu jogar. Algumas notas aqui. Tillemans cada vez melhor, parece que cada jogo está melhorando. Tá forte, tá muito forte. Eu vi algumas imagens dele de perto. Ele não era um jogador assim tão forte, até de braço mesmo ele tá mais forte. Então assim, normalmente o jogador quando ele ganha muita massa ele fica mais lento. E o Tillemans parece que não. Na verdade, eu acho que sim, acho que de velocidade de jogo ele pode estar um pouco mais lento, mas ele está pensando o jogo muito antes. A bola chega, ele já distribui. Então ele está sendo muito esse cérebro do time do Villa e tem ajudado muito. É a melhor temporada dele, com certeza, não só no Villa, mas com certeza também do Leicester que ele vem, né? Ou do Everton, não lembro agora da onde que vem o Tillemans, mas para mim tá na idade e tá no auge dele e muito muito importante. O United tentando fazer aquela saída à la Guardiola, tentando atrair o time para conseguir sair, só que ainda falta muito sincronismo, muito treino e não sei se vai ser o Ten Hag que vai dar isso pro time, porque não sei nem se ele vai ficar ali.
Mas eu acho uma ideia legal tentar mudar um pouco, que o United tem muito essa questão das bolas longas, do Bruno Fernandes, até às vezes o Bruno Fernandes vindo na primeira para sair com o Rashford ou sair com o Garnacho para correr e tentando atrair o adversário para jogar. Então achei interessante. O John Duran entrou, mas não fez gol e nem golaço. Ele que fez um golaço no Bayern de Munique, uma grande vitória do Villa sobre o Bayern de Munique, com um golaço de John Duran. Não sei se tu viu o gol, mas é um gol de cobertura no Neuer. Então, gosto muito desse colombiano, tem boas sensações. Entrou ele, logo entra o Zirkzee, é quase que uma resposta. Entra o John Duran, entra o Zirkzee, mas pouco fizeram. Os dois não conseguiram produzir muita coisa também. E a nota final: De Ligt entrou mal, e o Anthony também entrou sem, não consegue produzir. Não, a gente não consegue ver aquele jogador do Ajax, a gente não consegue ver aquele jogador do São Paulo. Sumiu. Desapareceu esse jogador e parece que ele precisa de uma nova casa, ele precisa de um novo lugar para jogar, porque ali parece que não vai dar mais, sabe? A impressão que dá é que o tempo do Anthony no United acabou. Dificilmente ele vai conseguir produzir alguma coisa. E foi 90 Jogou milhões, né? bem no Ajax. Sim, foi caro. Jogou bem no Ajax, jogou bem no São Paulo. Tanto é que o Ajax veio e comprou, por nível do futebol brasileiro, foi muito dinheiro. Mas no United não consegue encaixar. No United tem alguma coisa ali que não consegue tirar. O Erik Ten Hag não consegue tirar o melhor futebol dele. Não sei, talvez um outro treinador que consiga isso, mas dificilmente vai conseguir. Porque hoje o Anthony, hoje ele não é mais titular, não é nem a segunda opção do time para entrar no segundo tempo, que hoje tem o Diallo, tem o Garnacho, tem o Rashford, tem jogadores ali que pode jogar na mesma posição que ele, e dificilmente o Ten Hag vai escolher ele. Um momento ou outro pode escolher ele e tudo mais, mas dificilmente ele vai entrar no jogo. A questão é, tudo bem que o Anthony não está jogando muito bem, não está entregando, mas se a gente for olhar outros jogadores, o Rashford não consegue ter uma regularidade. Uhum, Jogou bem contra o Porto, o primeiro gol ali, lance completo, 100% praticamente dele, uhum. uma jogada bonita em cima do defensor do Porto, mas não consegue ter regularidade. Dificilmente faz dois jogos bons. E isso desde a temporada passada, não é só nessa temporada. Hoje, a nível de ataque do United, o melhor jogador é o Garnacho. Não tem outro jogador bom no mesmo nível. Zirkzee chega para conseguir melhorar o poder ofensivo, mas a temporada inteira não teve um jogo bom. Ah, Teve os amistosos ali e tudo mais, mas ele até estreia jogos bem, né? oficiais em si não teve jogo bom. Acho que a estreia dele faz gol ainda. Ele estreia Isso, relativamente na bem estreia assim, faz mas gol. não dá sequência também. Mas é Isso. até ok E porque teve chegou agora, né? oportunidades. É, sim. Sim, chegou agora, então tem que ter uma paciência. Apesar de o tamanho do Manchester United, dificilmente o torcedor vai ter paciência. Essa que é a questão. Mas teve oportunidades, teve jogos titulares, vem entrando todo o jogo praticamente. Só que falta entregar mais. Tem o O Diallo Royal, também, né? o Que Diallo também. Só que o Diallo, ele vem entregando mais que o Antony. vem. Tanto é que ele vem sendo titular. Uhum, verdade. Muitos jogos vem sendo titular. Bruno Fernandes é outro também que dificilmente tem uma regularidade, jogou bem esse jogo, mas pode entregar mais. Ele é aquele jogador, aquele 10 do time praticamente, que tem que levar a bola para o ataque, que tem que deixar o seu atacante em melhores condições de finalizar. O Royland, o Zirkzee, mas dificilmente vem conseguindo isso. E esse era um jogo de teste para o Manchester United, porque o Aston Villa está brigando em cima, tá ali entre os seis primeiros. Então era um jogo de teste para o United contra um time que está brigando em cima, que o United não está bem na Premier League. Tanto é que não está nem entre os 10 primeiros. Vamos ver aqui. Ele está em 14º, 14º, é. 14º. 14º, o Manchester United, exatamente. Com Sim, 8 então pontos. era um teste para ele Uhum. contra um time que está brigando na parte de cima. Não foi um jogo tão ruim, mas pode entregar mais porque no papel é um time bom. É. O copo meio cheio é que empatou fora de casa contra o Villa, que é o sexto colocado. O copo meio vazio é que a gente sabe que esse time pode mais. Esse é, o resumo da ópera é esse. Vamos ver até quando. Vamos ver se chega até o Natal
pro Ten Hag ganhar o período de Natal, mas acho que não chega até lá. Tá durando muito. Tá durando muito. Vamos ver, vamos acompanhar. Boa. Passando aqui de Villa 0, United 0 para Brighton 3, Tottenham 2, foi um jogo que eu assisti mais no segundo tempo. Quando eu comecei a assistir já tava 3-2. Os gols foram os dois gols do Tottenham no primeiro tempo, com o Brennan Johnson, mais um jogo do Brennan Johnson fazendo gol. É importante para ele ter essa sequência. Acho que é um jogador que pode entregar muito e pode ajudar muito nessa questão. Então, se eu não me engano, são 3 jogos, 3 gols. Exatamente, 3 jogos, 3 gols. Acho que é importante isso também. Fora, considerando também, se a gente considerar Europa League também com Karabag e Ferencváros, ou não é Europa League, né? É Europa League? Eu não lembro se está na É, Liga Europa, exatamente. Liga Europa. Também fez gols, então são cinco jogos, 5 gols. Bem importante essa sequência também. Se colocar a taça da Liga Inglesa, são 6 jogos e 6 gols em sequência. Literalmente 6 jogos e 6 gols. Então é uma sequência Todo jogo fazendo gol. bem boa para ele. A sequência é bem. Ele, Muito, alguns podem olhar, 6 jogos, 6 gols, mas pega um jogo em 3, 4 gols, mas não. É todo jogo fazendo gol. com Então tem impacto, uma né? constância. Uhum, exatamente. Então, assim, bem importante isso. Solanke dando assistência pro Brennan Johnson, Timo Werner dando assistência pro gol do Madison. O Madison também começa a temporada muito bem. E aí, no começo do segundo tempo, tem um apagão, né? Daqui pra frente eu vou deixar tu falar, porque o que eu vi depois foi era o Brighton fechado já e o Tottenham pouco conseguia fazer também. O jogo a gente pode separar por partes. Primeiro tempo, completamente Tottenham. O Brighton não conseguia jogar. Gols do Tottenham é meio que uma repetição dos outros jogos, é sempre roubando uma bola ali próximo à área. É algo que o treinador do Tottenham vem treinando muito, muito, muito. Uhum. Então todo jogo a gente pegar os jogos vai ver, são repetições, os gols parecidos. Ah, completamente do jogo. O primeiro tempo é todo do Tottenham. Só que aí vai para o intervalo, volta para o segundo tempo, só volta para o Brighton. O Tottenham continua no intervalo, que aí é quando o Brighton consegue já marcar os 3 gols. Praticamente foram gols em seguidas. Uhum. A São diferença de tempo 12 são, minutos do sim, 10:58, são 15 minutos do primeiro ao terceiro gol. sim, em pouco tempo, 3-2 pro Brighton. E aí o Tottenham, eu tô jogando, vou acordar. E aí ele vai acordar, já tá 3-2 pro Brighton. O Brighton defensivamente é um time bom, é um Uhum. time que se defende bem. Muitas vezes os dois volantes fecham ali defensivamente, ele faz quase um 7, O um Baleba fez um 6. jogaço, tá? Ele faz quase uma linha de 6 com os dois zagueiros, os dois laterais, os dois volantes muitas vezes abaixa também. Uhum. Então, e aí dificultou pro Tottenham. Com 3-2 pro Brighton, e aí fica difícil pro Tottenham conseguir alguma coisa. Tentou, teve alguns lances de perigo, mas aí já era tarde demais. A sensação que eu tive é que falta material humano do banco. O Son Falta. e o Richarlison machucados. Richarlison, mais uma vez, impressionante, não consegue ficar saudável. E falta material humano, porque entrou o Bissouma, o Sarr e o Moore. Nenhum dos três poderia ter um impacto. É, falta elenco aqui. Eu acho Sim, que para esse tipo de situação falta um pouco de elenco. O Brighton ainda estava sem João Pedro, né, ponto importante, estava sem o Andigrá, também ponto importante, estava sem o Milner, também outro jogador importante, sem o Van Heck, que é um ótimo zagueiro também, ponto importante. Então, é, uma ótima resposta desse Brighton que tá lá em cima, né? Brigando lá em cima. Acho bem legal. O Baleba fez uma partidaça, o Mitoma fez uma partidaça, o Mintec, tu tinha comentado lá quando a gente fez a avaliação da Premier sobre esse jogador. Comecei a dar uma olhada mais em cima, também fez um grande jogo, foi considerado o melhor jogador do jogo, inclusive o Mintec. Então, realmente, mesmo que seja em casa, 3-2 no Tottenham saindo perdendo 2-0 é um grande resultado para esse Brighton, até a nível de classificação, porque estão brigando pelo mesmo espaço, né? sim. São dois times que estão brigando por uma classificação em Liga Europa, ou quem sabe Uhum, aquela posiçãozinha que dá para a Champions League, um quarto lugar. São isso. dois times que estão brigando em cima. Aí, ó, Ah, tá aí a tabela pra ficar de olho já, né? sim. A impressão que eu tenho é que o time cansou. O time tentou tanto no primeiro tempo que cansou. E aí voltou para o segundo tempo cansado e não tem elenco para substituir no mesmo nível.
eu tô gostando do Solanke, o Solanke como 9 e o Brandon Johnson como ponta. Estou gostando da forma dos dois de jogar, estão entregando, Uhum, uhum. os dois estão entregando bastante assistência, gols, mas cansou os dois, não tem banco. O Son tá machucado, o Richarlison machucado, não tinha ninguém para entrar, e aí foi um apagão. É que na verdade, teoricamente, o Werner deveria ser banco por Son ser titular e o Richarlison e o Werner seriam o banco, mas o Richarlison não fica Sim, saudável, o Son machucou. e aí aconteceu o que deu nesse jogo. É. A virada para o E Brighton falta e ataque, daí falta falta. perda pra quem já correu 60, 70 minutos e falta talento porque não tem mais de onde tirar, porque olha pro banco, não tem. Colocar pra passar um volante, segundo médio ali no caso, segundo trinco que a gente chama no Brasil, segundo médio, pra conseguir fazer isso. Então, assim, falta realmente material humano pra esse Tottenham, eu acho que. Não sei não, tá? Acho que com o Newcastle, com o Villa, com o Brighton, não sei se ele vai conseguir bater de frente não, tá? Não sei se ele fica muito tempo nesse Big Six aí que a gente gosta de falar. Fê, Não vamos passar a sei, tabela? porque Fecha pra nós. o Tottenham, eu estou gostando da maneira de jogar, só que falta material humano, claro. Eu acredito que pode ser a grande surpresa da- do campeonato da Premier League. Pode brigar ali pela Liga Europa. Claro que o Son e o Richarlison têm que conseguir voltar a jogar. Precisa desses jogadores. Muito. O Son principalmente, principal jogador do elenco, junto com o Maddison. Fez uma partidaça mais uma vez. Uhum. Dificilmente a gente vai falar aqui que ele fez um jogo ruim. E é isso, para finalizar, foi É. um bom jogo, apesar da derrota do Tottenham, foi um bom jogo para os dois times. Boa, vamos lá. Passando então a tabela da Premier aqui pro pessoal. Primeiro colocado o Liverpool 18 pontos, segundo Arsenal 17, City também 17. Chelsea com esse empate então fica um pouco mais para trás, já que City, Arsenal e Liverpool ganharam. Com 14 pontos, o Villa também com 14. O Villa fica ali nessa zona dessa última vaga da Champions e essa vaga da Liga Europa também. O Brighton se aproxima então com essa vitória, vai para 12 pontos, importante, estava com 9, então chega ali para cima, chega a briga. O Newcastle com o empate também fica ali, então acho que vai ser bom de ver esses três times, Villa, Brighton e Newcastle, perto ali. Olho nesse Fulham que eu falei antes, lá no começo. 11 pontos também em oitavo, está muito próximo de todo mundo ali. Tottenham e Nottingham fecham os 10 primeiros colocados. Na segunda metade da tabela tem o Brentford também com 10, que conseguiu aquela vitória com o Wolverhampton no caso, o 5-3. O West Ham finalmente conseguiu ganhar uma, então foi para 8 pontos, 12º, bom para dar uma respirada, já estava começando a ficar pressionado. 13º Bournemouth com 8, 14º United com 8, que é a grande decepção dessa Premier League. O Leicester 15º com 6 pontos, Everton 16º com 5, o Ipswich 17º com 4 e os três últimos Crystal Palace com 3, Southampton e o Wolverhampton com 1 ponto. Né? Então, muito olho aqui nesses times aqui, para Wolverhampton e Southampton, mas principalmente para o Wolverhampton aqui, que tem mais time para não estar brigando aqui, né? Bom, passando aqui da tabela, os próximos jogos, então a próxima rodada vão ser nos dias 19 e 20, se eu não me engano. 19, deixa eu ver aqui. 19, 20 e 21, né? Então a gente tem a data FIFA aqui no meio, no caso, e depois 19, 20 e 21. Também tem um errinho de arte aqui. Posso ignorar esse Arsenal e Southampton aqui também. Tá errôneo aqui pro pessoal. Vamos lá. Jogos: Tottenham então e West Ham, dia 19 às 12h30 em casa. Então um jogo que o Tottenham precisa pontuar, precisa fazer, principalmente precisa ganhar, na verdade, não é nem pontuar, precisa ganhar esse jogo aqui contra o West Ham, que está ali oscilando bastante, sofrendo bastante. Um jogo acho que vai ser bem legal de assistir, bem interessante, vai ser Fulham e Aston Villa na casa do Fulham. Ipswich e Everton também jogam às 3 da tarde do dia 19, e United e Brentford às 15 horas do dia 19. Aqui não existe um mundo que o United possa empatar esse jogo, porque se ele empatar já é uma tragédia aqui também. O Brentford está na frente dele hoje na tabela, ele tem que conseguir ganhar esse jogo.
Depois outro jogo interessante daquele miolo que a gente estava falando ali, Newcastle e Brighton, lá no St. James Park, então bem legal também da gente ver no dia 19, então bastante jogo bom, até acontecendo no mesmo horário, Fulham e Villa e Newcastle e Brighton. Para mim, pro Fernando é sempre difícil, vai duas, três ecrãs aqui para conseguir um olho cá, um olho lá. Sim. Mas a gente vai se dobrar, quem sabe um assiste um, outro assiste o outro, e a gente vai ver que também vai trazer para vocês. Depois a gente tem Southampton e Leicester também ainda no dia 19, no caso às 15 horas. Bournemouth e Arsenal também já às 5h30 no caso do dia 19. É um jogo que o Arsenal não pode deixar escapar, mesmo que seja o Bournemouth. É o time que vai ser metade para baixo na tabela. Wolves e Manchester City, vamos ver o que vai ser essa loucura desse Wolves, é capaz de qualquer coisa. E eu não duvido que ele ganhe do City, não duvido, tá? Esse Wolves ele é capaz de Vai ter qualquer coisa. bastante tempo para treinar. Exatamente. Bastante tempo. Até o dia 20, muita coisa pode acontecer. Exatamente. E aí no dia 20 também, às 16h30, Liverpool e Chelsea, que acho que é o grande jogo da rodada, né? A nível de jogo mesmo, o Chelsea está entregando, o Liverpool está entregando, acho que vai ser um jogo bem legal de ver em Anfield. E fechando a rodada também na segunda-feira às 8, então Forest e. É a segunda, né? 21 acho que é a segunda. Isso. Na segunda-feira, Forest e Crystal Palace também. Ok? Fechamos então a Premier. É... Para quem ficou até agora, então, não esqueça de deixar o like, de seguir o canal, coloque os seus comentários, vamos bater papo sobre futebol também, tá bom? Muito obrigado a todos, até a próxima.